Bom, hoje, segunda-feira, 3 de abril, nós estamos tendo a honra, o prazer de receber aqui no nosso estúdio o deputado estadual, o Lúdio. É sempre um prazer enorme, Lúdio, te receber aqui. Bom dia. Bom dia. Um prazer enorme para mim também. Segunda-feira, 7 da manhã. Abril finalmente chegou. Eu pensei que era só eu que estava preocupado com esse março que não acabava nunca. Março que duraram 200 dias, eu não aguentava mais. Reclamei todo dia. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Engraçado, né? Essa coisa da psicologia nossa, né? Um mês comprido demais. Gente. É que ele... E eu fiz aniversário no dia 15, viu? De março. Opa. Nossa, já tá quase fazendo aniversário parabéns. de novo. Mas esse é um fenômeno, quando o mês ele começa no início da semana, dia 1º cai lá no domingo, cai numa segunda-feira, né? E fecha 5 semanas, ela sempre vai trazer essa sensação, né? Porque nós temos os meses de 31 normal, só que eles começam no meio da semana. Eu vou derrubar sua teoria, tá? O dia 1º de março, de tão distante, foi numa quarta-feira. Mas daí fechou a semana seguinte. Foi. Né? Essa que é a questão. Quando você fecha a semana, porque você pega meio semana, até te confunde, mas quando fecha, realmente ele fica longo. Você rodava e pro calendário março, ele fica, né? Agosto gosta de fazer isso, viu? Agosto é o mês mais... Então, julho tem 5 semanas, agosto vai ter 4. Vamos ver como vai ser isso. A gente que lida com a questão histórica, né? Porque a gente sabe que o mês de agosto era um mês que não era para existir, né? É que o Júlio César criou o mês, né, era só 10 meses. Ele criou o mês, especificamente, né, para ter o seu nome registrado na história. Como Augusto César era muito invejoso, não aceitou a condição. Ele criou o mês dele também, aí fracionou, criando aí dentro. Aí ficou essa confusão. Então, por isso que os 2 meses são meses sem feriado, gente. A não ser que tenha um feriado municipal. Mas não tem dia santo, não tem nada nesses meses. Pode ver que estão todos acumulados nos outros 10 meses. Então, março também não teve. Você está vendo qual que foi o problema? Não, mas março tem São José, né? São José, mas não foi feriado. Para o senhor que gosta de estatística, maio tem uma configuração semelhante a março, viu? Só que o inverso. Por isso que o pessoal gosta de fevereiro. Começa Fevereiro numa segunda-feira e termina numa quarta. E aí tem a discussão, quantos dias tem fevereiro? Porque sempre fevereiro tem carnaval, e carnaval não conta. Ele já vem com 28, né? Ainda você tira uma semana de carnaval, é por isso que é o mês querido. Né? A gente fica mal acostumado e cai no mês de março, né, deputado? Exatamente. Aí vem o castigo. Mas, deputado, estava falando aí da questão das possíveis usinas no Rio Cuiabá, né? O presidente da Assembleia Legislativa esteve falando com o ministro Edson Fachin, né? Embora eu disse aqui fora do ar que atenção de juiz não significa absolutamente nada, né? São todos muito atenciosos que a gente fala, tá? A conversa, né? A sensação que sai de lá é normalmente para ter frustração, mas qual a perspectiva em relação a isso? Bom, eu espero sinceramente que o Supremo não acolha essa ação de inconstitucionalidade. Primeiro, pelo mérito, né? 6 usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá, na crise climática que nós estamos vivendo, no desequilíbrio que a gente já tem no meio ambiente, no sofrimento que o Pantanal já tem passado nos últimos anos, não tem sentido. E na minha opinião, inclusive, contraproducente para quem quer investir nesse tipo de empreendimento. Daqui a pouco não vai ter água, né? Nós estamos vivendo agora um período de extremos, né, de muita chuva, mas daqui a pouco nós não vamos ter água. E a outra coisa é o argumento jurídico. A legislação ambiental, União, estados e municípios podem legislar. Sim. E os estados podem ser mais rigorosos que a União. Então é uma lei de natureza ambiental mais restritiva e que, na minha opinião, não tem nada de inconstitucional. Então, os interesses econômicos que estão tentando derrubar a lei, que foi aprovada a duras custas aqui na Assembleia, o autor é o deputado Wilson Santos, eu espero, sinceramente, que o Supremo tome uma decisão favorável ao meio ambiente, ao Rio Cuiabá e à autonomia que o Estado tem para legislar sobre o meio ambiente. Semana passada, os jornais europeus estavam discutindo esse ano 2023, que ele deve ter uma alteração climática que nos assusta aqui.
a gente pode bater recorde de calor aqui, né? E eles ter destemperos lá em função disso. Então eu acho que não dá mais para a gente ficar achando que a questão do tempo, que é normal, porque em 1900 não sei quando teve uma enchente, 1900 não sei o que tem, teve uma seca, achar que essas intempéries são só da questão de mudança. Elas estão acontecendo num espaço excessivamente curto. A gente lembrar, quando falasse das grandes secas, a seca de 1900 não sei quando eu era criança, meu pai já contava, esse tipo de coisa. Agora não é o pai que conta, não, é a criança de 10 anos que já conta de 2 períodos de calor, de 2 períodos de chuvarada. Então, assim, eu acho que o negacionismo ele tem limite. A gente tem que começar a ter uma compreensão. Eu sou defensor da produção, do trabalho, de uma série de coisas, mas tem que observar tudo isso junto. Eu acho que é possível fazer todas as coisas juntas, se for feitas com atenção, né, deputado? Porque não dá mais para ficar achando que é brincadeira. É importante você falar isso, Edson, porque o Rio Paraguai, por exemplo, vamos usar como exemplo o Rio Paraguai. O Rio Paraguai estava na canela, debaixo da ponte, Sim. há 2 anos atrás, em 2021. Hoje está acima da ponte, quase acima da ponte. As pessoas pensam, esse pessoal que defende o meio ambiente é catastrofista. Não, não é. O Pantanal estava pegando fogo em 2020, Sim. há 3 anos atrás, que é exatamente isso. O intervalo de tempo entre eventos extremos tem se reduzido. A cheia do Rio Paraguai provocou. O professor Vivaldo vai estar aqui daqui a pouco. Ele é lá de Alto Paraguai. Alto Paraguai viveu um drama agora recentemente. Foram 200 com enchente, famílias desalojadas, né? Então, nós estamos num período de desequilíbrio ambiental, e esses eventos extremos, chuva demais concentrada num período curto de tempo, muita seca num determinado outro período, é um sintoma dessa crise climática que a gente está enfrentando no mundo e que está aqui entre nós. Ela não está longe da gente, ela está... Mato Grosso é centro dos eventos que representam a crise climática, por termos Amazônia, Cerrado, Pantanal, por termos um divisor de águas, a nascente de rios importantes da Bacia do Prata, da Bacia Amazônica, e com um modelo de exploração econômica que é destrutivo, né? que avança sobre o Cerrado e sobre a Amazônia e infelizmente acelera esse processo de desequilíbrio aqui entre nós. Fazendo uma comparação didática, né? Eu falo que uma das melhores coisas da didática é estabelecer linhas comparativas, né? Aproveitar que o deputado é médico, né? Seria para as pessoas entenderem. Você lá de vez em quando ter um resfriado faz parte da natureza. Agora, se você toda semana passa a ter um problema, significa que alguma coisa está errada, né, deputado? Exatamente. E é isso que está acontecendo com o tempo. E por falar em resfriado, vamos falar de resfriado com o deputado. Parece que está uma onda de resfriado aqui na capital, né, deputado? Estava conversando semana passada, a Assembleia, o senhor tem investigado essa onda aí de crianças, principalmente contaminadas aí por bronquiolite, pneumonia, adultos, lotando UTIs, fecha o UTI, abre o UTI, não tem atendimento, criança vai para casa, fica internado. A gente viu óbitos aí acontecendo na saúde. Como é que a Assembleia, que o senhor que é presidente da Comissão de Saúde, está fazendo neste momento para investigar esses casos, para tentar reverter tudo isso? A gente está numa intervenção aqui em Cuiabá. Esse é outro sintoma desse período de extremos. Nós vamos ter que conviver e nos preparar para dar conta de enfrentar situações, guardadas as devidas proporções, semelhantes à pandemia da Covid-19, né, que foi um evento extremo. Mas agora, nós estamos numa virada de estação. Nós saímos do verão, entramos no outono, muita chuva e uma elevação na incidência de infecções respiratórias agudas, a dengue e outras arboviroses com incidência muito alta também. E olha que ainda não é o período mais grave da dengue, porque quando parar de chover é que a gente tende a ter um número maior de casos. Essa explosão de doenças respiratórias agudas e de casos de dengue, ela acontece no momento em que o sistema de saúde vivia
vive uma crise, né? Porque nós tivemos redução na oferta de leitos de UTI pediátrica no estado, que já era uma oferta muito pequena, muito limitada. A redução na oferta de leitos de UTI pediátrica, a crise na saúde em Cuiabá, a escassez de profissionais na ponta para atender esses quadros no momento certo para evitar o agravamento. Hoje nós temos uma escassez de pediatras em unidades de pronto atendimento, em postos de saúde, isso no estado todo. Então, são duas situações que se somam e levam ao que a gente está vivendo aqui. Eu assumi a presidência da Comissão de Saúde e nós temos buscado trazer esse debate para dentro do parlamento, para que a gente possa apontar, já que nós não somos poder executivo, já que nós não temos poder de realizar, de fazer, né, e de acontecer, nós temos o dever de apontar o caminho, de ressaltar os problemas e apontar os caminhos para a superação desses problemas, e é o que nós temos procurado fazer. Amanhã mesmo a gente tem uma audiência pública. Esse mês de abril nós vamos ter muitas audiências públicas para debater a pauta da saúde, para que a gente possa dar o tensionamento necessário para que o Poder Executivo tome as iniciativas que precisam ser tomadas, de ampliar a oferta de leitos de UTI, de alocar médicos nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, para dar suporte à demanda elevada. E nós temos que começar a aprender a dar conta de realizar de rotina medidas que nós aprendemos a fazer na pandemia. Por exemplo, era absolutamente possível nas últimas 2 semanas ter determinado a utilização de máscaras, né, nas escolas, ter determinado a utilização de máscaras no transporte coletivo. Houve uma semana que eu sinceramente entendia que as escolas tinham que parar de funcionar por uma semana, porque as crianças iam para a escola e já voltavam doentes, né? Porque é um lugar onde se transmite muita infecção respiratória aguda. Então a gente precisa começar a aprender a utilizar essas ferramentas com mais frequência, como algo da rotina da vida na nossa sociedade, que é o que já acontece lá na China, nos países, no Japão, nos países orientais. Deputado, chegou sobre o tema anterior, chegou uma pergunta de uma ouvinte nossa, a Josiliane Fornaza. Ela falou: bom dia, ontem eu li uma reportagem sobre o fato do Ministério Público Estadual estar querendo incluir o Araguaia como zona pantaneira. Vi também que esta questão está sendo discutida há mais de 2 anos. Ela quer saber qual a sua posição em relação a isso. Bom, o Araguaia é uma área úmida. O Baixo Araguaia, o Norte Araguaia em especial, é uma área úmida. Alguns locais alagados mesmo. Né? Exatamente. Sim. Não é um bioma. O Araguaia está principalmente no Cerrado, num pedaço da Amazônia, mas é uma área úmida. Assim como é a área úmida, a região do rio Guaporé, que já é Amazônia também. E essas áreas precisam de proteção. E são áreas onde está acontecendo hoje a expansão desse modelo de produção do agronegócio. E esse modelo, para expandir, ele precisa drenar as áreas úmidas. Então há uma situação de conflito hoje, e na minha opinião, essas áreas precisam ser protegidas, elas precisam ser preservadas, porque o desequilíbrio resultante da expansão da atividade agrícola para elas é muito ruim. O Pantanal tem mais proteção, embora as bordas do Pantanal já estejam todas atacadas, mas a região do Araguaia e do Vale do Guaporé tem que ter, na minha opinião, não que seja Pantanal, mas tem que ter o mesmo tratamento que o Pantanal, porque também é área inundável. E tem algumas questões, assim, ela falou sobre um debate que tem 2 anos, né? Nós estamos aguardando na Assembleia já há algum tempo a chegada de um projeto de lei do governo que trata do zoneamento socioeconômico ambiental de Mato Grosso. Esse projeto não chega. A equipe técnica que está trabalhando nele prevê a criação de novas unidades de conservação na região do Araguaia, na região do Guaporé. E, coincidentemente, o governador mandou para a Assembleia recentemente um projeto de lei para colocar, um projeto de emenda constitucional para colocar na nossa Constituição, no capítulo do meio ambiente, a proibição de criação de novas unidades de conservação em Mato Grosso, por um dispositivo constitucional. Olha só, João Edson.
O capítulo é da Sim. proteção ao meio ambiente. Aí você cria um dispositivo ali dizendo, olha, está proibido criar novas unidades de conservação. Porque o que é uma unidade de conservação? É uma ação para você proteger o meio ambiente. Então, é uma contradição intrínseca na proposta que o governador encaminhou e que tem relação com esse conflito. Há interesses lá na Assembleia que não querem ver esse zoneamento passar dessa forma de jeito nenhum, porque se o zoneamento passar da forma como as informações chegam até nós, haverá proteção nas áreas úmidas do Araguaia e haverá um freio à expansão do agronegócio lá. Então tem muitos interesses econômicos na Assembleia querendo acelerar a votação dessa PEC, por exemplo, para que quando o zoneamento chegar, bom, não tem mais o que discutir porque nós não podemos mais criar unidade de conservação. Esse vai ser o discurso que vão utilizar quando essa proposta chegar lá. Deputado, eu comecei a trabalhar com a questão ambiental especificamente em 2013. Quando eu entrei no órgão que eu entrei, já era discutido há algum tempo o zoneamento de Mato Grosso. Estamos em 2023 e o senhor falou que até agora estamos discutindo. Esse debate tem acho que uns 20 anos. Só que eu acompanhei já fazem 10. Eu vou falar uma coisa aqui que é bem simplista, mas através do simplismo a gente entende outras coisas, que é o seguinte: quando uma pessoa está com um problema, lembrando que o planeta é um corpo vivo, quando a pessoa está com um problema, a gente nunca toma decisão por reuniões ou assembleia coletiva, decidir, olha, será que isso aqui é apendicite ou isso aqui é uma cólica de fígado? Você não reúne a sua família, os seus amigos, para fazer uma eleição para esse tipo de coisa. A gente busca um exame clínico, científico, mais preciso possível, né? Por que em relação à natureza a gente tem tanta negação, deputado, à ciência? Tem tanta gente estudando com estudos profundos, estudos de boa qualidade, com dados técnicos precisos, né? Para a gente ter realmente elementos concretos em relação a isso. Porque isso acontece nas câmaras de vereadores, acontece nas assembleias legislativas e acontece no Congresso Nacional. São pessoas de conjunto de outros interesses que terminam gerando lobbies para tomar decisão. E a gente não vê, eu gostaria, por exemplo, de ver na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, um debate onde tivesse cientistas específicos dessas áreas, dos lados diferentes, com as contradições que a ciência tem, estabelecendo um debate para a gente. Por que essa dificuldade? Bom, eu vou ser mais simplista então. Sim. É o poder do dinheiro, né? É o poder do dinheiro que infelizmente... E é o corpo do outro, né? Não é o meu. E aí quando a proteção ao meio ambiente, ela necessariamente vai estabelecer limites para a expansão da atividade econômica. E aí isso cria essa situação de negação daquilo que está acontecendo na natureza, que tem um componente econômico, né? Sim. Que tem um componente é o poder do dinheiro, é quem quer ganhar mais dinheiro. Só que assim, a gente tem claro também, e a ciência está demonstrando isso, que é possível você movimentar a economia em outras bases. Sim. Estabelecendo uma relação saudável com esse patrimônio que só nós temos, né? Mato Grosso, por isso que eu falo, Mato Grosso está no centro do debate ambiental do planeta. Mato Grosso é o único estado do Brasil que tem 3 biomas. Eu não sei se existe em algum outro lugar do mundo uma unidade da federação com Pantanal, com Cerrado, com Amazônia, com divisor de águas, com nascimento de mais de duas, na verdade, bacias hidrográficas importantes. Com essas áreas úmidas no Araguaia, no Guaporé, com a transição entre Cerrado e Amazônia. Então, assim, há muita riqueza nesse patrimônio natural, nessa biodiversidade, que pode ser trabalhado de uma outra forma, com uma visão de proteção. Agora, isso implica em avanço científico, em avanço nas universidades, no debate da biotecnologia, uma série de coisas que a indústria farmacêutica. Então tem muita coisa que pode substituir esse modelo que nós temos hoje para que a gente possa dar complexidade e conteúdo à
a nossa economia, gerando mais renda, mais riqueza, distribuindo essa renda e riqueza e ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente, na cultura, no turismo. Então tem Sem falar muita que coisa. nós temos boas práticas, né? Mas parece que fica tão difícil propagar as boas práticas. É sempre, mesmo dentro do agro, a gente vê a Embrapa aí com grandes pesquisas avançando nesse campo, né? Mas parece que existe uma guerra contra isso. E muitas vezes lobby de empresas que não são sediadas nem no Brasil. Sim, né? sim. A indústria do veneno, por Exato, exemplo, né? Do né? pacote do veneno, que é a semente transgênica, fertilizante químico e agrotóxico. Né? São eles que ganham para valer mesmo. É o que vende, né? Com esse modelo de exploração econômica que a gente tem. Porque aquilo que o agronegócio lucra hoje, se a gente for raciocinar do ponto de vista do tempo histórico, esse modelo vai se esgotar num determinado momento. Agora a indústria química do veneno, essa vai sempre encontrar o caminho para ela. Deputado, eu ia até entrar na questão da arrecadação do Estado, já que o Vivaldo está aqui, mas parece que tem uma convocação para o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. Como que está essa questão? Bom, amanhã nós temos uma audiência pública para debater a situação de 19 mil pacientes do Estado que precisam ir para outros estados fazer tratamento. Sim. Brasília, São Paulo, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre. E aí nós convocamos o secretário para debater a situação dessas pessoas, porque existe um serviço do Estado que se chama tratamento fora do domicílio, que tem que assegurar o agendamento da consulta, o agendamento do atendimento, passagem aérea, hospedagem, o traslado na cidade para onde vai. Há uma diária que é estabelecida para cada paciente. São pacientes graves que precisam ir com acompanhante. E a gente teve um relato numa reunião da Comissão de Saúde que nós fizemos há 3 semanas, muito dramático da situação que esses pacientes estão vivendo. Então nós vamos ouvir o secretário e os familiares, a população que está no tratamento fora do domicílio amanhã na Comissão de Saúde. E vamos fazer uma outra audiência pública na semana que vem para debater o financiamento do SUS em Mato Grosso, para a gente começar a lançar luz sobre as responsabilidades que o Ministério da Saúde tem, que o Estado tem, que os municípios têm para organizar de forma adequada o nosso sistema de saúde. Porque há alguns instrumentos da legislação do SUS, instrumentos de planejamento de gestão, que o Estado de Mato Grosso infelizmente não adota e isso traz prejuízos graves para a população. Existe uma tal de chamada Programação Pactuada Integrada, que detalha cada serviço, onde que esse serviço é realizado em todo o território do Estado, dentro da lógica da hierarquia e da regionalização. A última que foi feita em Mato Grosso foi em 2010. Então nós estamos 13 anos fazendo gestão sem essa pactuação de responsabilidade. Ministério da Saúde, Estado, municípios e sem a definição do desenho da distribuição dos serviços. 13 anos é muito tempo. E todo o Brasil, todas as unidades da federação tinham o dever de até 2018 de elaborar um instrumento chamado Plano Regional Integrado. Mato Grosso e mais um estado não elaboraram esse plano até hoje. Nós estamos em 2023. Por ser um estado de dimensões continentais, de densidade demográfica baixa e de distâncias longas, né? Esse plano ele é essencial para a saúde funcionar no nosso estado. Para que a mamografia, por exemplo, que é um exame básico para rastreamento de câncer de mama, seja realizada perto de onde a pessoa vive. Sim. E não concentrada em um serviço em Cuiabá, por exemplo, lá na Santa Casa. Até 2018, todos os estados tinham o dever de elaborar esse plano, Mato Grosso não fez isso até hoje. E como nós tivemos um governo no país desastroso nos últimos 4 anos, não houve sequer cobrança para que isso acontecesse, e nós precisamos recuperar esse tempo perdido. Beleza. Muito da desorganização da saúde em Cuiabá e em Mato Grosso se deve a isso. Quero entrar agora na questão. Os governos estaduais estão reclamando muito de queda de arrecadação. E o governo aqui de Mato Grosso tem falado nisso quase constantemente sobre essa questão. Nós sabemos que houve no ano passado praticamente um plano eleitoral, né, onde se tirou muito dos estados, automaticamente se tira dos municípios, né, para criar um impacto eleitoral. Não deu efeito.
Mas me parece que esse efeito está chegando retardado no estado, Vivaldo. Olha, assim, de certa forma os estados também reclamam de barriga cheia. E aqui do Mato Grosso é o caso, né? Se a gente pega de 2018, 2019 para cá, Mato Grosso teve seguidos anos de alta, forte, na arrecadação do ICMS. Vou só dar um dado bem objetivo. Em 2021, Mato Grosso teve um aumento de 35,45% acima da inflação. Acima da inflação. Em 2021. Portanto, o ICMS explodiu de arrecadação em Mato Grosso em 2021. Graças a reformulações tributárias que o governador Mauro Mendes fez em 2020. Teve a coragem, foi tripudiado, foi bem criticado na época, mas implantou no final de 2019, que começou a funcionar em 2020. Foi atropelado pela pandemia em 2020, mas colheu bons resultados. Mesmo em 2020 houve crescimento. Então, em 2021, houve um crescimento forte. Em 2022, o primeiro semestre também houve um crescimento de 29,32% acima da inflação. Portanto, é uma explosão de aumento da arrecadação do ICMS. Quando chega em junho de 2022, o Congresso Nacional e o presidente Bolsonaro, por questões eleitoreiras, resolveram derrubar a tributação federal sobre combustíveis. Veja bem, derrubar, mas para valer até 31 de dezembro de 22. De janeiro em diante, o Brasil que se estrepasse. E também reduzir as alíquotas de ICMS no Brasil inteiro sobre combustíveis. Aí aproveitaram e reduziram também sobre outros segmentos. Claro, isso daria um impacto? Daria. A partir de julho de 2022, o ICMS caiu em todo o Brasil, como caiu aqui em Mato Grosso. Sim. Só que quando a gente compara o ano de 2022, mesmo com a forte queda de arrecadação no segundo semestre de 22, em função dessa lei federal, quando a gente soma o ano todo, o primeiro semestre foi tão bom que no final Mato Grosso cresceu 5,36% acima da inflação em 2022. Os 3 meses deste ano, agora fechado em março a gente não tem os dados concretos, mas tudo indica que o primeiro trimestre de 2023, de novo, Mato Grosso voltou a crescer. Sim. Bom, em 22, Mato Grosso perdeu algo em torno de 1 bilhão de arrecadação. Mato Grosso arrecadou de ICMS em 22, 20 bilhões de reais. Nos cálculos iniciais, e eu cheguei a projetar isso, eu faço um trabalho de assessoria econômica para a Associação Mato Grossense dos Municípios, então é meu trabalho semanal fazer essas análises e projeções. O Mato Grosso arrecadaria 22 bilhões de ICMS em 2022. Arrecadou apenas 20 bilhões. Sim. Portanto, o efeito econômico de renda caindo, desemprego alto e tudo mais, no Brasil inteiro, né? Aqui em Mato Grosso nem tanto, teve um impacto sim de perda de arrecadação. Só, João, que foi assim. Imagina você trabalhando e ganhava 6 mil reais por mês. De repente, você passa a ganhar 12 mil reais por mês. Em determinado momento, seu patrão chega e fala, olha, você não vai ganhar 12 mil, você vai ganhar 9.800. Você vai reclamar pra caramba, afinal você já estava em 12 e volta para 9.800. Mas se você comparar o 9.800 com os 6 que você ganhava 1, 2 anos atrás, é um ganho expressivo. Então, o Mato Grosso é o seguinte, no final do governo Táxi, Mato Grosso arrecadava algo em torno de 10 bilhões de ICMS. De lá para cá, nós saímos de 10,5 a 11 bilhões para 20 bilhões. É natural, a gente poderia estar em 22? Poderia, mas estamos em 20. Mato Grosso é o estado, não é um dos mais, é o estado que mais teve crescimento de ICMS nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos. Portanto, não vejo tanto motivo para a gente estar arrancando os cabelos aí que vão passar necessidades porque caiu a arrecadação do ICMS.
Esse debate já chegou na Assembleia, deputado, vai chegar ainda? Na verdade, esse é um debate que a gente tem feito permanentemente desde 2019. Porque essa mudança no padrão de arrecadação do Estado, ela aconteceu por conta de uma lei que a Assembleia aprovou, e nós fizemos uma sessão que começou às 7 horas da noite e foi terminar às 8 horas da manhã, do ano, né, de 19, do dia seguinte. Né? Que alterou. Nós tínhamos o dever de aprovar uma lei para revisão das renúncias fiscais. Era uma exigência de uma lei complementar federal. Só que, ao mesmo tempo, a Assembleia acabou votando uma reforma tributária na forma como o ICMS é cobrado em Mato Grosso. Na verdade, aproveitou o embalo e já fez uma pequena reforma tributária aqui. Né? E isso fez com que a arrecadação do Estado de ICMS explodisse. E o atual governador, eu tenho uma discordância profunda, uma série de questões com ele, mas eu não posso negar que ele é inteligente. Então, ele estava no final do primeiro mandato, para começar o segundo, então ele já começou a fazer um discurso em função dessa mudança nacional, que era para o ICMS de combustível, né? Combustíveis, telecomunicações, né? E acho que energia elétrica. Mas o que teria impacto em Mato Grosso era só combustível mesmo, porque os outros já não teriam, já estavam dentro. E se eu não me engano, acho que só gasolina mesmo que teria impacto. Baixou para 17 e aqui era 23. Né? Então, como houve na verdade, não houve uma redução, houve uma redução na taxa de crescimento. Então, ao invés de crescer 30%, vai crescer 15%. Mas está crescendo 15%. Mas continua crescendo a arrecadação do Estado. Então o governador faz esse discurso, não, nós vamos entrar em dificuldade, mas é um debate que a gente faz permanentemente lá na Assembleia, quando a gente vai votar orçamento, quando a gente vai discutir os relatórios quadrimestrais de gestão fiscal. O Estado sempre subestima a receita para poder ter margem depois para alocar aquilo, fazer concessões, né? Do jeito que ele Agora, quando eu faço a ressalva de que a gente não tem muito a reclamar, e o governador Mauro Mendes, no final de 19, mandou uma pequena reforma tributária, não estou fazendo no sentido de que crítico, não. Ao contrário, é motivo de elogio para ele. Na minha visão, ele teve a coragem, a determinação de fazer mudanças fortes, necessárias, mas antipáticas. Ele chegou a ser vaiado quando foi em Lucas do Rio Verde, por Sorriso, ali, em função da mudança da tributação. Colheu resultados depois. E mais, ele beneficia os municípios, porque os municípios, 25% do ICMS, né? Agora, por exemplo, de 20 bilhões de arrecadação do ICMS em 2022, Lúdio, 5 bilhões foram para os municípios. Sim. Nunca na história do Mato Grosso os municípios receberam tanto ICMS. 5 bilhões de ICMS em 2022. É mérito do governador. O comércio aqui, eu lembro que o que mais reclamou, né, Lúcio, foi o comércio, porque alterou a forma de arrecadação, especialmente no comércio. E também reclamaram alguns setores que tinham benefícios fiscais, incentivos fiscais. Mas para a sociedade foi uma medida que deu resultado, porque aumentou o caixa do governo. Viu, Vivaldo e deputado, esse crescimento aquém do ICMS que é esperado, que você acabou de citar aí, professor Vivaldo, e na semana passada, acho que a Assembleia aprovou um plano de custeio do déficit atual da Previdência, deputado. E a gente percebe que existe toda uma discussão que já vem se arrastando há anos para liberar aquela contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, né, que são obrigados a contribuir ainda hoje com 14% daquilo que eles ganham. A Assembleia, o governo vai ter que colocar recursos ali para salvar a Previdência, né, para garantir o pagamento da Previdência por alguns anos a mais. Com essa previsão aquém do esperado do crescimento do ICMS, e com essa proposta que vem sendo debatida ano a ano, de que o governo que é possível acabar com essa isenção, isentar dessa contribuição previdenciária, tanto aposentados e pensionistas, o senhor acha que o discurso do governo se fortalece para continuar cobrando os aposentados e pensionistas, já que ele alega que foram medidas aprovadas pela própria Assembleia, que acabou isentando uma certa faixa de aposentados e pensionistas, que contribuiu para ter que fazer esse novo aporte de recursos? Bom, Neto, antes de responder a sua questão,
Eu tenho discordâncias sérias sobre o alcance dessa reforma tributária que o governo do estado fez. Porque ela acabou sacrificando mais o pequeno, e a revisão das renúncias fiscais, que deveria ter acontecido, ela na prática não aconteceu. Alguns setores, inclusive, passaram a ter mais isenção de ICMS em Mato Grosso. Tem um exemplo que eu insisto nele. Agrotóxicos não pagam 1 centavo de ICMS em Mato Grosso. Agora, se eu for na farmácia comprar um medicamento, eu vou pagar 17% de ICMS. Então, o Estado deixa de arrecadar só com a isenção de ICMS de agrotóxicos quase R$1 bilhão por ano. Que é o recurso que às vezes vai faltar no SUS, por exemplo. Vai faltar na saúde, para que a população não tenha que ir na farmácia comprar um medicamento e alcance esse medicamento no posto de saúde. Então, embora a arrecadação tenha crescido muito, ela cresceu muito às custas da população trabalhadora, e setores da economia do Estado que ganham muito dinheiro não foram sacrificados e poderiam dar uma contribuição. Há inclusive um debate, depois eu já deixo isso até como pergunta para o Vivaldo, que aí é um debate nacional, não é um debate só do Estado, que é o debate sobre a Lei Candir, que é uma lei que dá isenção zero de qualquer tipo de imposto para a produção que é exportada. Em Mato Grosso, a maior parte do maior volume da produção agrícola é exportado. E por conta disso o Estado poderia arrecadar quase o dobro do que arrecada hoje. Agora, em relação à Previdência, esse é mais um discurso do governo que não tem sentido. Os servidores aposentados e pensionistas do Estado foram sacrificados na reforma da Previdência Nacional em 2019 e no Estado em 2020, com a cobrança de 14% sobre as aposentadorias até o teto do INSS, que antes eram isentas. O trabalhador da iniciativa privada, quando aposenta, ele tem um teto, que é o teto do INSS, ele não paga 1 centavo de contribuição previdenciária. Os servidores públicos também não pagavam até o teto. Acima do teto, pagavam contribuição previdenciária. E passaram a pagar acima de tudo que recebem, acima de um salário mínimo. Nós temos uma luta desde que essa maldade começou para acabar com essa cobrança que nós consideramos um confisco. E em 2021 nós conseguimos reverter parte do confisco para uma parte dos aposentados. Agora, essa mudança no plano de custeio que foi aprovado agora não tem relação com isso. Tem relação com os cálculos que o governo fez e que não foram cálculos corretos. E a Secretaria Nacional de Previdência identificou isso e ele teve que refazer o plano de custeio. Agora, o que o governador Mauro Mendes fez foi, na verdade, jogar para o próximo governador, 2027, 2028, quase R$1 bilhão para serem aportados no fundo previdenciário do MTPrev. E vai manter os mesmos aportes que faria até 2026. Então, o que ele fez? Como o déficit atuarial é maior, era de 1 bilhão e 500 e agora é 2 bilhões e 200, ele teria que fazer a cada ano, durante 5 anos, aportes para cobrir esse déficit. O que ele fez? Ele manteve os aportes que ele faria até 2026 e jogou para 2027 e 2028 2 anos de aportes pesados para poder cobrir o déficit atuarial de uma parte dos aposentados e dos servidores da ativa. Agora nós vamos a Mirassol do Oeste com o nosso parceiro, o Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, seu João Edson. Bom dia a todos os companheiros da rede. E bom dia ao nosso entrevistado, deputado Lúdio Cabral. Deputado, a política a nível estadual está, digamos, pacificada. A nível nacional, a questão econômica toma conta dos debates, tanto a nível do governo quanto das ruas. O último Datafolha revela que a maioria da população está mais pessimista em relação
a economia depois que o PT ganhou as eleições. A seu ver, isso tem fundamento? Da Rádio Conte de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Ô Tadeu, a leitura que eu faço é que a população está percebendo as dificuldades que o presidente Lula está enfrentando para poder colocar em prática uma nova política econômica no país, por conta da postura do Banco Central, que ainda é presidido por um presidente indicado pelo presidente da República anterior, e por conta das dificuldades no Congresso Nacional. Então, na minha opinião, é essa leitura que a população expressa nesses números da pesquisa, as dificuldades políticas que o governo tem para poder avançar numa política econômica nova, que acabe com o teto de gasto, que reduza a taxa de juros no país. Ele acabou falando uma pergunta sobre a Lei Candir, né? No final das contas, a pergunta é: vamos tributar exportações ou vamos continuar deixando exportações primárias, né? Como minério de ferro, como petróleo cru, ou como soja, algodão, tudo mais. Lúdio, a percepção de especialistas, e eu confesso que essa é a minha também, não sou um especialista em exportações. A percepção é que o incentivo da Lei Candir cumpriu o papel original. Melhorou as exportações, ampliou muito as exportações brasileiras, ela melhorou a balança comercial, aumentou a produtividade e a rentabilidade no agro e fez a expansão de áreas. Eram grandes objetivos nacionais. Cumpriu. Agora, o agro, que é o setor hoje internacionalmente mais competitivo do Brasil, já suportaria competir mundialmente mesmo com alguma tributação, desde que não seja exagerada. Essa é a percepção técnica, essa é a percepção de especialistas em macroeconomia, em questões tributárias e em economia nacional. Eu partilho dessa leitura, de que nós já conseguimos ser competitivos, tanto a Petrobras quanto a Vale, na exportação de minérios, como também o agro brasileiro. Entretanto, quando a gente traz para a realidade, pessoalmente eu acho quase impossível que o governo atual, no projeto de reforma que vem, consiga superar isso. Agora, a Frente Ampla de Agricultura ficou mais forte ainda, tem 323 deputados. Então, e como é uma alteração constitucional, porque a Lei Candir, que era uma lei nacional, passou a ser uma das medidas transitórias da Constituição, é muito, muito improvável que mesmo com uma reforma tributária que vem por aí, haja alguma alteração. A gente já percebeu que o governo Lula não tem uma maioria tão ampla para fazer a reforma tributária desejada. Vai sair a reforma tributária possível. Então, a minha leitura é de que a Lei Candir sobreviverá. Bom, só um detalhe, a Lei Candir tem 27 anos, então houve tempo suficiente para melhorar a competitividade, para que esses setores se organizassem para começar agora a retribuir para o conjunto da população e para a natureza, pagando imposto. 7h58. O tempo voa aqui. Já terminou? Mais uma hora. O que é? Mais uma hora. É o Lúdio, quando vem aqui, o papo fica bom e dava mais uma hora de programa, né? Tranquilamente, sem nenhum problema. Laurindo Neto, até amanhã. Até amanhã, professor João Edson. Só mais uma perguntinha, se dá tempo do deputado responder. Deputado, a gente não pode deixar de falar sobre política com o senhor, né? Eu sei que está apertado o tempo, mas pesquisas na semana passada apontam Abílio em primeiro em Cuiabá e o senhor. Se for por critério, se o PT tiver que escolher um nome por critério de pesquisa, já está decidido, né? Neto, 2024 em 2024. O senhor prefere não discutir política ainda? Não, agora não. Agora... Mas é um grande passo, né, deputado? O nome do senhor está em segundo lugar, pelo trabalho que o senhor realiza aqui em Cuiabá. Aumenta muito a minha responsabilidade com a população de Cuiabá. Mas agora é concentrar no trabalho como deputado e deixar 2024 para 2024, senão a gente já
já começa a atuar contaminado pela disputa eleitoral, e isso é muito ruim, até porque muito do que está acontecendo de ruim na saúde é resultado dessa contaminação pelos interesses partidários, eleitorais, pessoais, que nós não podemos deixar nos influenciar.